Com todas as peças de hardware e as inúmeras metralhadoras instaladas, era de fato uma fortaleza voadora. Os bombardeiros Flying Fortress registraram uma das maiores taxas de perdas entre todas as aeronaves da história. Cerca de 4.750 B-17 foram destruídos em combate durante a Segunda Guerra Mundial. E ao considerar que cada um transportava uma tripulação de 10 homens, percebe-se o quão aterrorizante esse número se torna de verdade. Vamos ilustrar o quão perigoso o trabalho de alguém poderia ser ao longo da narrativa sobre o bombardeiro mais icônico de todos os tempos. Após a Primeira Guerra Mundial, as grandes potências entenderam que a essência da guerra havia se transformado por completo. Os horrores da guerra de trincheiras obrigaram a todos a repensar suas abordagens táticas. Foi nesse momento que os exércitos passaram a investir intensamente em armamentos mais sofisticados, com ênfase especial em aviões. Os bombardeiros surgiram como a inovação promissora, pois diversos teóricos militares acreditavam que eles romperiam as linhas inimigas e revolucionariam o curso dos conflitos. Na década de 1930, esse interesse por bombardeiros ganhou força nos Estados Unidos. O Aurora buscava atualizar e substituir aqueles aviões antigos cobertos de tecido por modelos inteiramente metálicos. Assim, em 1934, lançaram uma solicitação por um novo bombardeiro de longo alcance. Ele precisava atingir 250 milhas por hora, alcançar 10.000 pés e percorrer 2.000 milhas sem reabastecimento. O Aurora informou às empresas que elas teriam de custear seus próprios protótipos, e o vencedor ganharia um pedido de 220 unidades. Na época, a Boeing estava à beira da falência, mas arriscou tudo em um único projeto, o Model 299, que logo se tornaria o primeiro bombardeiro quadrimotor todo em metal dos EUA. Na realidade, ele superou amplamente as exigências do Aurora. E assim começou a saga da Flying Fortress. Há uma história curiosa de que um repórter observou todas as suas posições de tiro e o apelidou de Fortaleza Voadora. E o nome pegou. Porém, desde o início, tudo deu terrivelmente errado quando o protótipo da Boeing caiu logo após a decolagem, matando 2 pilotos. Esse desastre eliminou a Boeing da disputa pelo grande contrato, que acabou indo para o Douglas DB-1. E o Aurora adquiriu 133 exemplares daquele. No entanto, um punhado dos então chamados YB-19 foi comprado para avaliações, e a Boeing continuou aprimorando os designs. Eles produziram apenas 10 daqueles bombardeiros iniciais, e ninguém imaginava quão rapidamente o cenário mudaria. Quando setembro de 1939 chegou, a Europa já estava em chamas. As tensões com o Japão escalavam, e os Estados Unidos observavam o desenrolar dos eventos, cientes de que precisariam de muito mais bombardeiros em breve. A Douglas enfrentava dificuldades na fabricação, e seus aviões não atendiam à potência requerida pela América. O B-17 da Boeing era, na verdade, o único bombardeiro pesado operacional que possuíam, com meros cerca de 30 unidades disponíveis. Sem muitas alternativas, a Boeing recebeu recursos ilimitados. Para acelerar a produção do B-17 o mais rápido possível, eles adicionaram mais torres de metralhadoras e adaptaram os B-17S da melhor forma para o conflito iminente. Cerca de 20 desses YB-17 foram enviados à Grã-Bretanha para a Royal Air Force. E mais uma tragédia se seguiu quando um deles caiu em trânsito devido a uma falha no motor. Contudo, as coisas ficariam bem piores assim que a aeronave entrasse em ação real. Um esquadrão isolado de B-17 iniciais, nas mãos da Royal Air Force britânica, foi despachado para atacar um centro de construção naval na Alemanha. A operação desmoronou rapidamente quando as armas congelaram em grande altitude.
As bombas erraram o alvo por uma margem considerável, e caças alemães os interceptaram. Essas versões iniciais nem contavam com artilheiros na cauda, e a maioria de suas defesas usava canhões leves de calibre 30, em vez dos pesados de calibre 50. Ao enfrentar pilotos da Luftwaffe, que eram então os mais experientes do mundo, o desfecho foi tão ruim quanto se poderia prever. Aqueles B-17 iniciais também careciam de blindagem em áreas vitais. Fragmentos de flak perfuravam diretamente a fuselagem em raids diurnos, rompendo linhas de óleo e combustível e dizimando as tripulações. As primeiras missões terminaram de forma desastrosa, em grande parte por falta de prática, táticas deficientes e falhas no design original. Os aliados nunca haviam realizado algo assim antes, e aprender na marra custou vidas de forma chocante em cada saída, com a situação prestes a piorar ainda mais. Por causa disso, os britânicos retiraram o B-17 do serviço europeu. Enquanto isso, os americanos passaram a empregá-los no Pacífico, à medida que as hostilidades com o Japão aumentavam. E quando Pearl Harbor foi atingida, 12 B-17 foram destruídos no solo. Nesse período, o B-17 iniciou voos de reconhecimento no Pacífico e logo lançou suas primeiras bombas contra um comboio naval japonês. Mas foi na Europa que a Flying Fortress enfrentaria seu verdadeiro batismo de fogo, com missões que entrariam para as páginas mais sombrias da aviação. Essencialmente, ao ficar evidente a necessidade de alvejar fábricas e infraestruturas alemãs na Europa, os EUA criaram a 8ª Força Aérea na Inglaterra e uniram esforços com a Royal Air Force britânica para uma campanha de bombardeio combinada. A intenção era atravessar o Canal da Mancha rumo à Europa, ocupada pelos alemães, e atacar os alvos essenciais que mantinham a máquina de guerra nazista em funcionamento, como refinarias de petróleo, estaleiros de submarinos e fábricas de aviões. No entanto, além dos objetivos militares, recorriam ao que se chamava de bombardeio de terror. Isso envolvia atingir cidades e vilarejos para aterrorizar a população, possivelmente abalando sua determinação em continuar lutando, e assim encurtar o conflito. A expectativa era que bombardear a Alemanha até a submissão pudesse levar a uma rendição incondicional mais rápida. Mas os alemães não facilitavam as coisas. Os britânicos haviam aprendido da pior forma que os ataques diurnos equivaliam a convidar os caças inimigos a derrubar seus bombardeiros. Por isso, passaram para missões noturnas, abrindo mão da precisão em troca de menor exposição ao fogo antiaéreo e aos aviões de caça. Já os americanos insistiram nos bombardeios diurnos, confiando em formações compactas e em múltiplas metralhadoras de calibre 50, apontadas para todos os lados, que os protegeriam enquanto usavam o Norden Bomb Sight para atingir cirurgicamente os pontos mais cruciais. O Norden Bomb Sight era um segredo bem guardado na época. Tratava-se de um aparelho para mira e cálculo da trajetória das bombas. O bombardeiro, na verdade, controlava o avião por meio de um sistema primitivo de piloto automático durante o lançamento, guiando-se pelo visor. Contudo, estima-se que, no início da guerra, cerca de 80% das bombas erravam os alvos por diversos motivos. Dessa forma, os aliados passaram a bombardear praticamente o dia todo. Em tese, parecia uma estratégia brilhante, mas a realidade impôs suas lições duras. As primeiras missões diurnas sofreram perdas tão devastadoras que o plano quase foi abandonado várias vezes. Por que tantas tripulações de B-17 foram dizimadas? Tudo se resumia a 3 fatos sombrios, sendo 2 deles ligados à resposta alemã. Primeiro, os caças inimigos. Inicialmente, os B-17 voavam sem escolta de caças de longo alcance. Naquela época, os aviões de caça simplesmente não tinham autonomia de combustível para acompanhar as formações até o coração da Alemanha e voltar. Eles só podiam cobrir parte do trajeto até o limite de alcance
quando precisavam retornar à base. Isso deixava os bombardeiros isolados e expostos no território hostil. Com o desenvolvimento e a introdução de caças de escolta de longo alcance, a situação melhorou no final do conflito, mas não antes de as baixas se tornarem catastróficas. Os alemães se adaptaram rapidamente. Começaram a equipar seus caças com armamentos mais pesados e alteraram as táticas justamente para abater bombardeiros. Os pilotos treinavam ataques coordenados em investidas rápidas ou colisões frontais, e no fim da guerra introduziram até foguetes ar-ar e os primeiros jatos, como os M-262. Quanto à defesa armada dos B-17, ao instalarem torres de cauda, dorsais e mais metralhadoras M2 Browning de calibre 50, a posição da cauda se tornou uma das mais eficientes. A cauda oferece uma plataforma de tiro relativamente estável, permitindo que os artilheiros usassem as duplas de calibre 50 contra o agressor, sem precisar compensar o movimento como os atiradores laterais. Isso aumentava as chances de acertos precisos em ataques vindos de trás. Por isso, os artilheiros de cauda geralmente transportavam a maior parte da munição. Mas os caças respondiam por apenas uma fração das perdas. A outra metade vinha da artilharia antiaérea, conhecida como flak. O canhão antiaéreo padrão de 88 mm disparava projéteis de cerca de 9 a 10 quilos a velocidades altíssimas, alcançando altitudes suficientes para atingir as formações de bombardeiros. As baterias ajustavam os fusíveis temporizados para que as explosões ocorressem na altura dos aviões, espalhando centenas ou milhares de estilhaços velozes. Esses fragmentos podiam rasgar o revestimento fino do B-17, cortar linhas de combustível e óleo, danificar os controles e causar ferimentos terríveis no corpo humano, algo que nem descreveremos aqui para evitar problemas. Os alemães empregavam os computadores analógicos Kommando-Gerät para controle de tiro, telemetros estereoscópicos ópticos de 4 metros e, mais tarde, dados dos radares Würzburg para determinar ângulos exatos de disparo e tempos de fusível. Esse computador analógico sofisticado processava entradas de distância, velocidade e altura em tempo real, calculando a elevação e o azimute necessários para cada peça e transmitindo as configurações por cabos elétricos às baterias. Na prática, isso permitia que grupos de 4 ou mais canhões de 88 mm operassem de forma sincronizada, lançando rajadas cronometradas exatamente no caminho dos bombardeiros. Ainda assim, acertar com a flak não era simples. Para registrar um impacto, era preciso obter todos os dados corretos, usando tecnologia bem rudimentar em comparação à atual, enquanto o alvo alterava velocidade e direção, considerando que o projétil levava uns 20 a 30 segundos para alcançá-lo. Assim, a cada 30 segundos mais ou menos, as formações de bombardeiros mudavam ligeiramente de curso ou altitude, complicando ainda mais a tarefa do artilheiro antiaéreo. Mesmo uma barragem de flak perfeitamente calculada poderia errar completamente, pois os bombardeiros voavam de forma imprevisível de propósito. No entanto, os alemães reagiam com radar e dados aprimorados de controle de tiro, enquanto os aliados respondiam com contramedidas eletrônicas e interferência de radar. Essa interferência e as táticas de contra-ataque formavam um duelo técnico incessante. Os alemães aprimoravam seu radar e sua integração. Os aliados recorriam a chaff, jamming de ruído e manobras para comprometer a visão do controle de fogo, em um jogo constante de gato e rato. Ainda assim, uma vez que os bombardeiros iniciavam a corrida para lançar as bombas, pouco podiam fazer, porque para mirar com precisão, a formação precisava voar reta e nivelada por um curto período, tornando-os alvos fáceis para o flak. Eventualmente, os alemães passaram a disparar mais por volume e menos por mira precisa.
saturando o espaço por onde os bombardeiros passavam, de modo que o puro número de projéteis garantisse alguns acertos, já que tudo se tornava imprevisível com as contramedidas aliadas aos radares e os voos evasivos. Era aterrorizante e aleatório, e frequentemente os homens a bordo nada podiam fazer, além de continuar voando e torcer pela sorte. Assim, a tripulação dentro geralmente incluía 10 homens, dos quais 4 eram oficiais: o piloto, o copiloto, o navegador e o bombardeiro. Os demais eram praças atuando como artilheiros, com alguns também servindo como engenheiro de voo ou operador de rádio. Para a defesa, o modelo B-7G, o mais produzido e visto como a versão definitiva, portava até 13 metralhadoras de calibre 50 apontadas em todas as direções. Na barriga ficava aquela famosa torreta esférica, uma bola apertada de plexiglass com pouco mais de 4 pés de diâmetro. O artilheiro lá dentro nem conseguia usar seu paraquedas, que ficava guardado na fuselagem. Em emergência, ele precisava girar a torreta para alinhar sua pequena escotilha com a da fuselagem. Depois, contar com ajuda para sair, amarrar o paraquedas e só então saltar. Imagine tentar isso tudo em um bombardeiro já em chamas ou girando fora de controle. Dá para entender por que ninguém queria essa posição. Além disso, caças inimigos sabiam que essa torreta era uma das mais perigosas para eles. Então, o artilheiro ali era frequentemente o primeiro alvo em um ataque. Isso foi descrito em um poema assombroso de um artilheiro de torreta esférica, onde ele dizia que, no fim, foi lavado para fora da torreta com uma mangueira. Não era exagero. As tripulações viram o que um tiro direto de canhão de 30 milímetros ou uma explosão de flak podia fazer a um corpo humano. Muitos voltavam marcados para sempre após verem os corpos de amigos em estados indescritíveis. Estatisticamente, os artilheiros de cintura tinham a maior chance de serem atingidos. Eles operavam 2 metralhadoras simples de calibre 50, de janelas abertas, na cintura, com apenas o vento gelado entre eles e o fogo inimigo. Versões posteriores finalmente adicionaram pequenas janelas de plexiglass, o que era ao menos algo que se poderia chamar de conforto. Falando em conforto, vale lembrar que voavam em cabines não pressurizadas, devido à tecnologia da época. Isso significava que, a altitudes de 25 mil pés ou mais, o ar era tão rarefeito em oxigênio que as tripulações perderiam a consciência em menos de 1 minuto se as máscaras de oxigênio falhassem. A temperatura ali caía até menos 60 graus Fahrenheit, então usavam trajes pesados aquecidos eletricamente que frequentemente paravam de funcionar ou aqueciam demais. Tocar metal nu, sem luvas, podia arrancar a pele literalmente, e congelamentos eram comuns entre os tripulantes. Se o sistema de oxigênio falhasse, contavam com garrafas portáteis, pequenos cilindros com suprimento suficiente só para mantê-los vivos até descerem a uma altitude respirável. Saltar não era exatamente uma opção mais segura. A taxa de sucesso era baixa, e estimativas indicam que apenas 1 em cada 4 tripulantes de B-7 que saltavam sobre território inimigo sobrevivia à provação inteira, seja capturado ou resgatado. O bombardeiro tinha várias saídas: a escotilha no nariz, as portas do compartimento de bombas, a escotilha na cintura e uma na área da cauda. Mas em uma aeronave danificada ou em rotação, a maioria delas ficava travada, em chamas ou obstruída. O artilheiro da torreta esférica, como dito, não tinha paraquedas consigo, e o da cauda geralmente o mantinha preso atrás dele na parede da fuselagem. Em uma rotação ou com fogo na cauda, alcançá-lo era quase impossível. Muitos saíam sem paraquedas algum, seja porque foi destruído por um impacto ou porque não tiveram chance de pegá-lo antes de serem arremessados do bombardeiro. Alguns até escolhiam pular sem paraquedas nessas situações, preferindo morrer no impacto a queimar vivos
dentro da aeronave. Houve semanas tão ruins que as tripulações começaram a dar nomes a elas. A mais infame foi a chamada Big Week, em fevereiro de 1944, quando 244 bombardeiros foram destruídos em apenas 7 dias, junto com 33 caças de escolta. Cerca de 2.600 homens foram mortos, feridos ou capturados naquela única semana. Mas, por mais custosa que tenha sido, essas missões tiveram um papel crucial em estabelecer a superioridade aérea aliada sobre a Europa e em quebrar a Luftwaffe. Além disso, os bombardeios arrasaram o suprimento de combustível da Alemanha, paralisando seu exército em todos os frontes. Numerosos tanques alemães foram destruídos por suas próprias tripulações ao ficarem sem combustível ou avariarem por falta de peças sobressalentes e suprimento, resultado direto da campanha de bombardeios. Calcula-se que isso encurtou a guerra em cerca de 1 ano, mas a um custo terrível. Centenas de milhares de civis mortos no solo e dezenas de milhares de aviadores que participaram dessas missões. Agora, os outros perigos que ceifaram tantas vidas das tripulações de B-7 surgiam do próprio voo em formação. Os pilotos afirmavam que a parte mais difícil da operação era simplesmente se organizar em formação. Eles decolavam da pista em intervalos de 30 segundos, um após o outro, com o próximo bombardeiro já acelerando, enquanto o primeiro ainda lutava para ganhar altitude. Em seguida, precisavam se reunir em uma formação em V, com 18 aeronaves, que mais tarde foi ampliada para 36 bombardeiros. E tudo isso ocorria no clima horrível da Inglaterra, com neblina constante e nuvens baixas. Muitos acidentes aconteciam quando aviões colidiam uns com os outros nas nuvens, especialmente com pilotos jovens e inexperientes ainda em aprendizado. O treinamento por si só matou milhares antes mesmo de verem combate. Estima-se que cerca de 5.000 tripulantes de B-17 morreram em acidentes de treinamento nos Estados Unidos antes de chegarem à base na Inglaterra, muito menos de participarem de uma missão. No entanto, por mais perigoso que fosse voar em formação, ela melhorava significativamente a defesa contra caças alemães. Estudos pós-guerra revelaram que cerca de metade dos B-17 abatidos eram aqueles que haviam saído da formação. Às vezes, isso ocorria por falta de disciplina sob fogo inimigo, mas com muito mais frequência, a própria formação era desfeita por intenso flak, falhas mecânicas ou bombardeiros danificados e atrasados. Uma vez isolada, uma aeronave virava alvo fácil. Por isso, voar colado era essencial. A formação proporcionava campos de tiro sobrepostos, mas também trazia desvantagens. Um único projétil de flak podia atingir vários bombardeiros de uma vez, ou apenas um, e o danificado poderia perder o controle e colidir com os outros na formação. Houve também casos de fogo amigo, durante ataques caóticos, quando centenas de canhões disparavam simultaneamente contra enxames de caças. Os B-7 possuíam um interruptor de segurança que supostamente impedia um canhão de atirar se apontado para a própria aeronave, mas isso pouco ajudava com outros bombardeiros voando ao redor. No meio de toda aquela confusão, os artilheiros às vezes se viam atirando diretamente para os bombardeiros ao lado. Esses interruptores podiam falhar, e ocorreu de um artilheiro danificar acidentalmente sua própria máquina. Era o caos puro e simples, e manter qualquer controle nessas condições era quase impossível. Depois vieram as missões mais audaciosas de todas: os raids diurnos sobre Berlim. Berlim era, sem dúvida, a cidade mais fortemente defendida de toda a Alemanha, como capital do regime nazista. Ela era cercada por canhões antiaéreos e rodeada por robustas torres de flak, de concreto armado, capazes de resistir a impactos diretos de bombas de 500 libras. Tudo o que os alemães tinham era mobilizado para sua defesa.
Em 6 de março de 1944, no primeiro grande raid diurno sobre Berlim, 69 bombardeiros foram derrubados em um só dia. O maior número de perdas em uma única operação sofrida pela 8ª Força Aérea. Mas aqueles bombardeiros também destruíram cerca de 160 caças alemães e incendiaram grandes áreas da cidade. Nos anos finais e desesperados da guerra, alguns pilotos da Luftwaffe formaram até unidades especiais de arremetida. Sua tarefa era colidir deliberadamente com B-7 quando ficavam sem munição, usando as próprias aeronaves como arma. Era basicamente a versão alemã das táticas kamikaze. Vários desses embates suicidas de fato ocorreram, especialmente no último ano da guerra, quando a Alemanha desmoronava e o desespero era tudo o que restava. Ao longo de toda a guerra, as tripulações da Fortaleza Voadora dispararam coletivamente mais de 90 milhões de cartuchos de calibre 50. Abateram mais de 18.000 aeronaves alemãs e lançaram cerca de 1/3 das 1,6 milhão de toneladas de bombas que os aliados despejaram sobre a Europa. Mas isso veio a um preço devastador. Dos aproximadamente 250 mil homens que voaram em B-7 durante a guerra, mais de 46 mil foram mortos, feridos ou capturados. Poucos outros ofícios na história tiveram probabilidades tão